Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Neurofisiologia. E nessa aula nós vamos tratar do assunto transmissão sináptica no sistema nervoso central. Essa aula nós temos como principal objetivo Nesta aula nós temos como objetivo estudar o sistema nervoso central com enfoque na anatomia e na fisiologia dele, conceituar o que são sinapses e neurotransmissão e enfocar quais são os principais mediadores que atuam no sistema nervoso central. Nesta aula, nós não vamos conseguir explicar um a um cada um dos mediadores, mas por isso nós vamos ter outras aulas abordando separadamente esses mediadores. Primeira coisa, a gente tem que falar o seguinte: o cérebro possui um número muito grande de neurônios. A gente acredita que é 10 elevado a 11, ou seja, 100 bilhões de neurônios aí. E cada neurônio pode executar em torno de 1.000 a 10.000 sinapses. Isso faz com que o nosso cérebro tenha muitas interconexões. Então a gente tem trilhões de sinapses aí no cérebro. Deste modo, né, existem mais ou menos 1.000 vezes mais conexões sinápticas no cérebro do que 100 bilhões de estrelas no universo que a gente pode observar. É muita coisa. O que são as sinapses, né? Vamos conceituar o que são essas sinapses. As sinapses são um conjunto de dois ou mais neurônios interagindo ou de um neurônio e um outro tecido qualquer. E as sinapses sempre apresentam um único padrão, né? Onde a gente vai ter sempre um neurônio pré-sináptico e no caso do sistema nervoso central, que é o nosso enfoque hoje, nós teremos um neurônio pós-sináptico. Fora do sistema nervoso central, né, e também em algumas situações dentro do sistema nervoso central, o padrão que a gente encontra é de um neurônio pré-sináptico e um tecido, órgão, glândula, alguma estrutura pós-sináptica que tenha receptores para receber esses neurônios. E nós podemos encontrar no nosso sistema nervoso dois tipos de sinapses, né? A sinapse química e a sinapse elétrica. O que são as sinapses elétricas? As sinapses elétricas são sinapses onde não há liberação de um neurotransmissor de uma substância química que dispare um potencial de ação. Para que aconteçam as sinapses elétricas, é importante que as células que vão interagir elas estejam muito próximas uma da outra, né? E quando essas células interagem, o potencial de membrana de uma faz com que haja a abertura de um canal na outra, né? Essas junções comunicantes, elas então fazem com que que o potencial de ação seja transportado de uma célula para outra. Então não há um contato, não há liberação de um mediador químico entre essas sinapses. Bons exemplos que nós temos aí são o nervo auditivo e algumas sinapses da musculatura esquelética e também do nervo óptico. Nas sinapses elétricas, para que haja a geração do potencial de ação, é necessário que exista sempre uma proteína chamada conexina, porque a conexina é a parte que vai fazer então com que esse potencial de ação seja deflagrado de um neurônio para outro. Aqui nós temos a esquematização de uma sinapse elétrica, né? Onde a gente pode ver aqui na parte de cima a membrana em repouso e aí então a gente começa a ver a despolarização dos canais através do axônio desse neurônio. Algumas doenças relacionadas às sinapses elétricas são a doença de Charcot-Marie-Tooth, que é uma doença desmielinizante, onde o indivíduo ele vai perdendo a conexina e por isso ele não tem mais a transmissão de alguns impulsos nervosos. Desse modo, a pessoa pode apresentar alguns problemas relacionados ao sistema motor, e o outro é a surdez coclear, onde os impulsos mecânicos não podem ser convertidos em impulsos elétricos. Por quê?
Os impulsos mecânicos que nós estamos dizendo é o som que chega até os ossículos do ouvido, então eles têm que ser convertidos em impulsos elétricos. E no caso da surdez coclear, então não há a possibilidade disso acontecer. O enfoque da nossa aula hoje são as sinapses químicas, porque as sinapses químicas estão relacionadas a muitos eventos que são importantes quando nós falamos em comportamentos. Nas sinapses químicas, nós temos sempre um neurotransmissor, e esse neurotransmissor, uma substância química, né? Ele consegue transmitir o impulso nervoso de um neurônio para outro, né? O neurotransmissor é fabricado sempre por um neurônio pré-sináptico e ele é liberado em um neurônio pós-sináptico. Este tipo de sinapse é encontrado em praticamente todo o sistema nervoso e é a forma com que os neurônios se comunicam através das substâncias químicas. Geralmente, as sinapses químicas amplificam o sinal recebido, então sempre o sinal recebido ele tende a se amplificar. Por quê? Porque o neurônio, o neurotransmissor, ele é liberado, vamos dizer assim, numa sopa química, num espaço livre. Então ele pode interagir ou com com aquele neurônio que está mais próximo, ou então com os neurônios que estão na periferia daquele neurônio alvo. Então dessa forma, sempre o sinal ele é amplificado. Tá? Para que isso aconteça, né, para que aconteça isso, as sinapses químicas, né, elas guardam vesículas com neurotransmissores. E essas vesículas, que geralmente são em número de 100 a 200 vesículas por terminal, né, elas contêm grandes quantidades de neurotransmissores que são liberadas na sinapse química. Alguns conceitos importantes que nós temos que abordar aqui, antes de começar a falar de sinapse química, é o que são neurotransmissores, neuromoduladores, fenda sináptica, sinapse ou biofase, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, receptor de membrana, agonista e antagonista. Então, o que é um neurotransmissor? É qualquer substância química produzida por um neurônio que, quando liberado, pode transmitir um sinal interagindo com um receptor. Neuromodulador, né, é qualquer substância química que pode modificar a liberação de um neurotransmissor. Por exemplo, existem neurotransmissores, né, e sim, eu disse neurotransmissores, existem neurotransmissores que eles conseguem modificar a liberação de hormônios, de outros neurotransmissores, de fatores de crescimento. Eu vou pegar um exemplo aqui do sistema endócrino, né, da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que consegue impedir a liberação da prolactina. Então, quando a dopamina atua dessa forma, impedindo a liberação da prolactina, nós dizemos que ela é um neuromodulador. Outro exemplo é a acetilcolina, que diminui a liberação da dopamina. A acetilcolina é um neurotransmissor, a dopamina também é um neurotransmissor. E a acetilcolina pode diminuir a liberação da dopamina. Então, nós estamos falando aí de uma substância neuromoduladora. Da mesma forma, a dopamina impede a liberação de acetilcolina. Outros exemplos que nós temos aí são a serotonina. A serotonina diminui a liberação de noradrenalina, mas aumenta a liberação da melatonina, do hormônio do crescimento, dos opioides endógenos. E poderia falar para vocês vários exemplos de substâncias que têm essa atividade neuromoduladora. Mas eu acho que esses exemplos são suficientes para o entendimento. Fenda sináptica, sinapse ou biofase é o local onde ocorre a interação entre o neurotransmissor liberado por um neurônio pré-sináptico e o receptor que está presente no neurônio pós-sináptico. Neurônio pré-sináptico é todo neurônio que está antes daquele espaço onde está a sinapse. Neurônio pós-sináptico é todo neurônio que está após a sinapse. Receptores de membrana são proteínas que conseguem modificar a sua conformação mediante a ligação de um neurotransmissor.
Então, toda vez que um neurotransmissor se liga num receptor, ele modifica sua conformação e assim ele propaga o efeito biológico na célula seguinte. Agonistas são todas as substâncias que, quando interagem com um receptor de membrana, imitam o efeito do neurotransmissor que se liga a ele. Ou seja, os agonistas eles propagam o efeito dos receptores de membrana. E os antagonistas são substâncias que, quando se ligam ao receptor de membrana, elas apenas ocupam o espaço, mas elas não interferem, não conseguem causar modificação na conformação desse receptor. Então não há a propagação de um sinal, de um impulso nervoso. O antagonista ele costuma ocupar o receptor e impede a ligação do agonista ou do neurotransmissor endógeno ao seu devido receptor. Quais são os critérios que uma substância deve atender para ser considerada um neurotransmissor? Primeiro, a substância deve ser sintetizada no neurônio pré-sináptico, né? Então, só pode ser neurotransmissor a substância sintetizada num neurônio que esteja na pré-sinapse. Deve estar presente no terminal pré-sináptico e ser liberada em quantidade suficiente na sinapse para poder exercer a sua ação. Ou seja, tem que ter uma quantidade de neurotransmissores suficiente para poder interagir com os receptores de membrana e propagar um sinal. Quando administrado exogenamente, em quantidades adequadas, deve mimetizar, ou seja, imitar a ação do neurotransmissor endógeno. E todo neurotransmissor ele deve apresentar um mecanismo de remoção da fenda sináptica. Então eu preparei um gráfico aqui para vocês, onde eu posso mostrar para vocês aqui um neurônio pré-sináptico, certo? O terminal desse neurônio, o terminal do axônio de um neurônio pré-sináptico. Aqui eu posso mostrar para vocês o dendrito, né, do corpo celular de um neurônio pós-sináptico. E o que eu tenho nesse dendrito aqui? Eu tenho um receptor. Na realidade, nós temos milhares de receptores na superfície desses dendritos. E aqui, né, como eu disse para vocês, nós temos em torno de 100 a 200 vesículas de neurotransmissores que ficam no terminal pré-sináptico. Bom, essas vesículas têm muita quantidade de neurotransmissor armazenado nelas. Muito bem, como que ocorre então, né, a formação do neurotransmissor e a sua propagação, né, a liberação e propagação do sinal e depois a sua remoção? Primeira coisa, né, gente, isso aqui tudo é o que nós chamamos de sinapse. Esse espaço aqui, então, é o que nós chamamos de sinapse. Então, nós sempre teremos um aminoácido precursor, para você não se perder, tem uma legendinha aqui do lado. Nós sempre teremos um aminoácido precursor, e esse aminoácido precursor ele é captado pelo neurônio, geralmente através do astrócito, aquela célula da glia que é responsável pela nutrição do neurônio. Esse aminoácido precursor, né, quando dentro do neurônio, ele sofre a ação de algumas enzimas e então ele é convertido ao neurotransmissor. O neurotransmissor, ele, como eu disse para vocês anteriormente, ele para ser liberado, ele precisa ser armazenado numa vesícula. Então, ocorre o armazenamento do neurotransmissor nas vesículas do complexo de Golgi, e até que ocorra um impulso nervoso, esse neurotransmissor ele fica armazenado na vesícula. Quando um impulso nervoso vier, né, de um outro neurônio anterior passado para esse neurônio, quando o impulso nervoso chegar até esse terminal pré-sináptico, a vesícula ela vai até a região do terminal pré-sináptico, até a membrana, e aí ocorre então a liberação do neurotransmissor. Então esse neurotransmissor é liberado, né, e ele vai interagir com o seu receptor. Muito bem. Quando esse neurotransmissor é liberado, ele interage com o seu receptor, um sinal é propagado no nosso neurônio pós-sináptico.
Temos aqui então no neurônio pós-sináptico um sinal propagado. E aí, o neurotransmissor vai ficar para sempre? Não, esse neurotransmissor tem que ser removido. E existem várias formas do neurotransmissor ser removido. Uma forma muito comum é a presença de enzimas sinápticas, geralmente que estão na superfície do neurônio da membrana do neurônio pós-sináptico, que vão degradar esse neurotransmissor e transformá-los em produtos inativos do metabolismo. A outra forma de remoção é quando o neurotransmissor sofre uma recaptura por uma proteína transportadora presente no próprio neurônio pré-sináptico. Então esse neurotransmissor, ele é reabsorvido, recaptado e novamente rearmazenado nas vesículas do complexo de Golgi. Por que o organismo faz isso? Porque é uma forma dele economizar energia não produzindo novamente neurotransmissores. Muitos neurotransmissores têm essa como a principal forma de remoção da sinapse, como por exemplo adrenalina, noradrenalina, serotonina e dopamina. Uma outra forma de, não de remoção, mas aí de diminuição, né, de autorregulação da liberação do neurotransmissor, é quando o neurotransmissor interage com algum receptor pré-sináptico, né? E essa interação faz com que ocorra uma diminuição, sinais que diminuem a liberação do neurotransmissor. Correto? Quais são os tipos de receptores fisiológicos, né, que nós conhecemos? Nós temos receptores ligados a canais iônicos, que são aqueles, né, que podem estar ligados a canais de sódio, potássio, cálcio ou cloro. Nós já falamos desses receptores, né, quando nós falamos da geração do potencial de ação da membrana, né, e esses receptores eles são muito rápidos, eles transmitem os impulsos nervosos em frações de segundos, né, em milésimos de segundo. Nós temos também os receptores acoplados a proteínas G, que também são receptores de membrana que transmitem sinais de forma também rápida, em alguns segundos. Mas para que isso aconteça, tem toda uma ação enzimática que ocorre, né, dentro da membrana do neurônio para que o sinal venha a ser propagado. E os dois últimos tipos de receptores, os receptores do tipo 3, que são ligados a proteínas com função tirosina quinase, ou os receptores tipo 4 são ligados à transcrição do DNA, são receptores que na realidade aceitam ligações de hormônios e por isso eu não vou debater tanto eles nessa aula, né? Nem vou falar nada neles nessa aula porque existe um outro momento mais oportuno para nós falarmos sobre eles. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou do vídeo aqui, dê um curtir e se inscreve no canal. E se você não gostou, vai lá, coloca também no não curtir, fala o que você não gostou, para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado!